em teoria, ele vai gravar, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, beleza. Coloquei para gravar. A gente vai estar falando sobre um assunto novo aqui. Na verdade, é continuação da atividade que a gente já estava falando. Boa noite para vocês. Vamos continuar a atividade que a gente estava falando sobre questão de plaqueta de motor. Antes da gente continuar, pergunta para vocês. Todo mundo entendeu certo a nossa última aula? Todo mundo entendeu sobre fechamento de motor, tudo certinho? Hein? Tô falando sozinho, tem ninguém aí não? Professor, eu não assisti a última aula, mas assim, eu penso de vez em quando. De vez em quando não, todo dia praticamente eu fecho. Então, eu normalmente eu não fecho todo direto. Então, para mim, assim, não Tá. tem muita dúvida. Bom, da última aula, na verdade, foi um reforço do que a gente fez antes das férias, né? Que eu ensinei leitura de plaqueta, e na última aula o que eu fiz foi fazer leitura de plaquetas e tomar oral uma prova oralzinha de vocês aí para ver se o assunto foi bem fixado, ok? Então, o que eu vou fazer agora é terminar o assunto de leitura de plaqueta e já começar um assunto que é emenda, na verdade, dessa leitura de plaqueta, que é ler fechamento de motor e aprender como faz o fechamento de motor, tá? Então, na verdade, são dois assuntos. Leitura de plaqueta com fechamento de motor. Então, a gente vai ver agora fechamento de motor de 6 terminais, tá? E, em específico, o que a gente vai estar olhando é 6 terminais e 2 tensões, ok? Eu estou escrevendo de lado aqui, então nem tudo eu vou ter o espaço todo do quadro aqui, porque a minha mão não vai alcançar certinho, tá? O ambiente aqui é da maneira que eu estou conseguindo fazer assim, mas vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ensinar para vocês, que eu tenho que reforçar, na verdade, porque na aula teórica a gente já viu sobre, é que todo motor que a gente vai falar que é de 6 terminais e que tem 2 tensões, ele é constituído de 3 grupos de bobina. Ou seja, vai ter aqui primeira bobina, segunda bobina, terceira bobina. Até aqui tudo tranquilo? Todo mundo já estava ciente disso ou isso aqui é informação nova para vocês? Professor, só uma pergunta. Como a gente identifica, vamos supor, tem como identificar ela no multímetro lá? Porque, assim, normalmente as plaquinhas vêm, só que quando o motor ele é rebobinado, nem sempre os caras marcam. Tem um jeito Tá. mais fácil de marcar ou não? Tem o método de identificação. Esse método de identificação de terminais eu geralmente faço na aula prática. Na teoria, eu posso passar o método, né? Mas é bom que eu acompanhe pelo menos uma prática. Então, o que eu posso fazer, se vocês acharem interessante? Pegar e passar para vocês como que funciona, qual que é a ideia, tá? E aí deixar para a gente fazer a parte prática quando a gente voltar desse momento aí que tá ainda a gente não teve como voltar, né? Beleza? Beleza. Bom, então continuando. O Lucas aqui também deu um beleza, falou que está entendendo certinho. Boa noite. Boa noite para você também. Bom, já até mais. Bom, então, isso aqui são as 3 bobinas, tá? Bobina 1, bobina 2, bobina 3. Essas bobinas aqui, elas têm que vir acompanhadas da numeração delas, para que a gente possa entender qual que é a entrada e qual que é a saída da bobina, porque isso faz diferença, certo? Se a bobina está invertida ou não está invertida. A bobina tem uma entrada e uma saída. Na verdade, a entrada da bobina e a saída da bobina é uma questão de referência uma em relação à outra, certo? Então, eu vou mostrar aqui, vou botar a numeração, e aí, isso daí, aliás, o Jarlison perguntou para mim, né? Jarlison, a identificação das bobinas, ela depende basicamente de saber qual que é a entrada de uma das bobinas para que as outras façam sentido, entendeu? Então, é isso daí que a gente tem que se preocupar quando for fazer a identificação dos terminais do motor. Bom, então vamos lá.
vou identificar a numeração aqui. O padrão mais utilizado por nós no Brasil é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, essas são as numerações que a gente utiliza para identificar cada um dos pares de fios que vão formar a bobina. Porque lá, por exemplo, vocês têm que imaginar o seguinte. Isso aqui vocês não estão vendo. O que vocês vão ver quando vocês forem mexer com o motor são apenas os fios que estão aqui em cima, ó, e lá embaixo. Ou seja, vocês têm acesso a esses fios. Vocês têm que aprender que, quando vocês estiverem vendo a numeração 1 e a numeração 4, a gente está falando dos dois fios que são referentes a essa bobina. Assim como o 2 e o 5 são os dois fios referentes a essa bobina. E assim por diante. Ok? Ficou claro? Acho que sim, né? Então, eu vou continuar aqui. Deixa eu só organizar para ficar igualzinho. Então, uma coisa que vocês também têm que saber é que existe essa numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas também tem motor que vem com uma numeração diferente. Tem motor que vem com a numeração da seguinte maneira: U1, V1, W1, U2, V2, W2. Só chama esse aqui de padrão americano de numeração. Mas ou vocês vão encontrar uma, ou vocês vão encontrar outra, ou vocês vão encontrar as duas, tá? Eu aconselho que vocês aprendam as duas, porque vocês vão deparar com um motor que tem ou essa que está em preto aqui, ou essa que está em vermelho, e você não pode ficar dependendo só de uma, tá? As duas são válidas, ok? Até aqui tá tranquilo? Pra mim tá tranquilo. Tá. Esse aí é o motor mais utilizado que tem, né? O que pode ter a menor tensão, tanto ninguém seja como triângulo. A maioria deles é assim, né? A maioria dos motores que vocês vão encontrar por aí são motores de duas tensões, tá? São motores que têm dois fechamentos para a gente fazer motores de 6 terminais, ok? Então, essas são as bobinas que o motor tem. Então, eu vou fazer o seguinte, como ali eu alcanço pouco, eu vou desenhar essa mesma coisa aqui, ali no canto menorzinho, só para ficar anotado em algum lugar, para eu ter essa área aqui para trabalhar, tá? Então, eu vou ali do outro lado, um pouquinho. Vou desenhar aqui a primeira bobina. Vou desenhar aqui a segunda bobina. Vou desenhar aqui a terceira bobina. Vou colocar as numerações, tá? Numeração 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou também anotar a numeração U1, V1, W1, U2, V2, W2. Eu vou escrever aqui, ó, que isso aqui são as minhas bobinas. Tá? Eu vou fazer um quadrinho aqui só para ficar separadinho. Bobinas. Ok? A gente tem um motorzinho aqui que tem as nossas bobinas. Até aqui eu acho que não tem muito segredo. A gente falou só sobre a questão dos fios do motor e falou só sobre a questão desse motor, quantos terminais que ele tem. Se vocês forem na Índia, se vocês forem nos Estados Unidos, esse padrão é o mesmo, tá? Então, assim, sabendo esse daqui, vocês podem trabalhar basicamente em qualquer lugar com esse tipo de sistema, trabalhar com motores elétricos industriais. Bom, aí agora o que vocês têm que saber é uma outra coisa. Todo motor desse tipo de 6 terminais, que tem 3 bobinas, tem duas possibilidades de fechamento. As duas possibilidades são de fechamento em estrela ou em triângulo, tá? Então, existem essas duas possibilidades aqui para a gente fechar esse motor.
Sendo que estrela sempre vai ser a maior tensão e triângulo sempre vai ser a menor, e já já eu explico o porquê disso. Mas vamos lá. Eu vou fazer o desenho do fechamento em estrela. Vocês têm que imaginar que aquelas 3 bobinas lá, a gente vai posicionar para ficar com o fechamento do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o estrela. Então, aqui, ó. Uma bobina vem aqui, junto aqui no meio, vem outra bobina aqui. Deixa eu só me posicionar um pouco melhor aqui. E vem outra bobina aqui. Desce aqui. Deu para entender que é uma estrela de 3 pontas, é uma estrela muito feia, mas é uma estrela, é o nome que se dá. Tá? Então, aquelas 3 bobinas que vocês estão vendo lá, elas estão aqui, ó, desse jeito, instaladas desse jeito, ok? E aí a gente tem a outra possibilidade, que é o fechamento em triângulo. Fechamento em triângulo, seguinte maneira. Deixa eu me arrumar aqui para desenhar. Então, vou ficar em pé aqui que eu acho que eu desenho melhor. Então, bobina aqui. E... entenderam os dois fechamentos? Esse fechamento aqui é a estrela e esse fechamento aqui é o triângulo. O mesmo motor pode ter tanto esse fechamento quanto esse fechamento. O que significa fazer um fechamento? Pegar essas pontinhas que as bobinas têm e conectar dessas maneiras que vocês estão vendo aqui, que são essas duas, tá? Fechamento em estrela e fechamento em triângulo. Quais são as regras que a gente tem que aprender para fazer os dois fechamentos? Primeira coisa, no fechamento em estrela, o padrão que eu ensino para meus alunos é que você vai pegar e alimentar as entradas, ou seja, estou alimentando o fio 1, estou alimentando o fio 2 e estou alimentando o fio 3 com as fases R, S e T. E aí eu vou conectar as saídas. O 1, vamos ver se vocês entenderam. Esse fiozinho 1 aqui, ó, ele entra, passa na bobina e ele sai em qual numeração de fio aqui do outro lado? 4. 4. 2, ele vai sair aonde aqui? 5. 5. E o 3? No 6. Ou seja, você vai fazer o quê? Você vai pegar 1 fase, 2 para fase, 3 para fase. E aí você vai pegar o 4, 5, 6 e você vai juntar em um ponto só. Esse ponto aqui é chamado de ponto estrela, tá certo? Esse aqui é o ponto estrela. Ok. Vocês estão vendo o desenho completo? Aqui eu estou vendo aqui na imagem, não tenho certeza se está completo o desenho ou está comendo aí a parte de baixo. Não tá dando para ver. Tá? Não, beleza. Aí aqui, ó, esse aqui é o fechamento em triângulo. O fechamento em triângulo, a regra é um pouquinho diferente, tá? As bobinas são as mesmas. Então, por exemplo, se a gente der um número 1 para essa bobina, para esse fio aqui da bobina, essa outra ponta desse fio aqui, dessa bobina, desculpa, vai ser o quê? 4. 4. Então, assim, é a mesma coisa a numeração da bobina. Mas a conexão, do jeito que é feita, é diferente. No caso do fechamento em triângulo, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai pegar o final de uma bobina e ligar com o início da próxima. Ou seja, se aqui é o 4, aqui é o 4, ele vai conectar com quem, então, aqui? Com 2? Com 2, porque se você for olhar, o final de uma bobina é o 4 e o início da próxima é o 2. Então, a gente vai pegar e ligar o 4 com o 2. Ok? Se isso daqui é o 2, ele vai passar aqui pela bobina. Esse outro lado aqui, esse fiozinho, é qual é o número? 5. 5. E esse 5 conecta com quem? 3. 3. E o 3 passou aqui na bobina, saiu do outro lado, esse aqui dá o 6. Ou seja, fechamento em triângulo. Você pega 1 com 6 e pode colocar, por exemplo, na fase R. 2 com 4, por exemplo, colocar na fase S.
e 3,5 na fase T. Uma pergunta que tem muita gente que fala, eu coloco um padrão aqui RST, mas faz diferença eu colocar uma fase diferente nesses lugares? Não, o motor funciona igual, a única coisa que, por exemplo, se eu trocar o S com o T, o motor inverte o sentido de giro, tanto faz a ligação, estrela ou triângulo. Entendido? Acho que está tranquilo, né? Até o momento não está indo muito rápido, não, né? Não, tá de boa. Bom, então, tem gente que gosta de decoreba, né? No caso do estrela aqui, você tem o número do 1 até o 6. Você vai pegar os maiores números, 4, 5, 6, e juntar, fazer o ponto estrela, e os menores você coloca na rede, lá na RST. No caso do triângulo, tem uma decorebazinha que é a seguinte, vai do 1 até o 6. Então, você pega o 1 com o 6 e junta, e coloca na fase. Você pega o 2 com o 4, junta, que são os pares, né? O maior e o menor você junta, 1 com 6. E aí, vai sobrar dois números pares e dois números ímpares. Então, 2 com 4, juntou, bota na fase. 3 com 5, juntou, bota na fase. Ou seja, vai ficar 3 parzinhos de fio, assim, ó. 3 parzinhos de fio, um em cada uma das fases. Certo? Esse é o jeito de fechar o motor. Bom, e agora a gente tem que aprender sobre a questão de como que funciona a tensão em cada um desses fechamentos aqui. Para que a gente saiba como que isso funciona, primeiro eu tenho que explicar o seguinte. Essa bobina e essa bobina, elas são iguais. Dentro do motor, ela é igual, não muda nada, uma bobina é igual a outra. O que acontece é que, comercialmente, existem dois padrões de motores diferentes que são vendidos no Brasil. Estou falando do motor elétrico trifásico. Seria mais ou menos o seguinte, por exemplo, no Brasil, a gente tem geladeira que ela é vendida, por exemplo, 220 e geladeira 110, não tem? Pois é. Do mesmo jeito que a gente tem geladeira 220, a gente tem geladeira 110, a gente também tem motores que tem tipo de bobina diferente lá dentro, que dá valores de tensão diferentes na hora que você for fazer o acionamento desse equipamento, tá? Então, comercialmente, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente tem um motor onde essa bobina aqui ela é fabricada para suportar 220 volts, ou a gente tem um motor onde essa bobina aqui ela é fabricada para suportar 380 volts. E o jeito que a gente vai fazer a ligação altera para a gente qual que é o valor de tensão de cada um dos fechamentos, tá? Então, vamos considerar o seguinte, vamos dizer, nesse primeiro caso, que essas bobinas aqui, 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 que são as mesmas daqui, só que com outro fechamento, tem o valor de tensão de funcionamento fabricado lá, sai da fábrica, da WEG, da Siemens, da BB, para trabalhar com 220 volts. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um outro canetão ali, pegar um canetão azul, fazer uma conta, rapidão. Voltei. Então, achei um canetão azul ali, aí eu vou fazer as contas usando esse canetão azul. Vamos considerar, gente, que essas bobinas aqui, elas são fabricadas para suportar 220 volts, tá? Todas elas, vamos dizer que são para 220 volts. Nossa, mas ficou grosso esse 2, hein? Grosseiro. 220 volts. 220 volts. 220 volts. Tá vendo? Vamos dizer que isso aqui é o mesmo desse daqui, só que com outro fechamento. Então, eu vou colocar os mesmos valores de tensão aqui. Ó. 220 volts, 220 volts, 220 volts. Olhando para a ligação em triângulo,
Entre a fase R e a fase S, quantas bobinas que vocês conseguem ver, assim, ligado diretamente entre uma fase e outra? Uma? Uma. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que essa bobina suporta 220 volts, eu estou falando também que o máximo de tensão que eu posso aplicar entre essa fase e essa fase está limitado pelo valor que a bobina suporta. Então, no caso deste motor fechado em triângulo, qual que é a tensão que eu posso aplicar no motor? 220? 220, certo? A bobina é fabricada para isso, só tem ela entre uma fase e outra, então o valor máximo de tensão que esse motor que eu estou fazendo aqui no primeiro exemplo, fechado em triângulo, suporta, vou colocar aqui, ó, o motor A, suporta 220 volts. Isso em triângulo, tá? Vou colocar aqui um triângulozinho. Mas em estrela, a configuração muda um pouquinho. Por quê? Se vocês forem olhar em estrela, se eu pegar da fase R para a fase S, o caminho que faz aqui tem apenas uma bobina de uma fase para outra? Não, tem duas. Tem duas. Na bem da verdade, a gente não pode só multiplicar por 2, né? Porque senão vocês pensariam que o estrela, por exemplo, seria 440, mas não é, tá? Porque tem um esquema que é a defasagem. De uma fase para outra, a gente tem uma defasagem entre a tensão e elas nunca estão no mesmo ponto, enfim. Coisa da área de eletricidade que agora não compensa para a gente ficar aprofundando. Mas eu quero explicar para vocês o fechamento. Então, significa o seguinte: como que vocês vão saber qual que é o fechamento do estrela? Primeiro, vamos ver se vocês entenderam a ideia. Em estrela, vocês acham que vai suportar mais ou menos tensão do que um triângulo, o mesmo motor? Mais. Mais, porque você tem mais bobina de um caminho para o outro. Aí agora vem a ideia de qual que é o valor, então, de tensão. Para a gente fazer a relação entre a tensão em estrela e a tensão em triângulo, tem um cálculozinho bem simples. A tensão em estrela é igual à tensão do triângulo multiplicado por raiz de 3. É essa equação aqui que você tem que utilizar para fazer o cálculo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar 220 e multiplicar por raiz de 3. Eu não vou pedir para vocês fazerem agora, porque eu não sei nem se vocês estão na frente do computador. Mas se você multiplicar 220 por raiz de 3, você vai obter 380. Significa, então, que esse motor fechado em estrela suporta 380 volts. Então, a gente tem um motor A, que é esse daqui que eu estou explicando para vocês, como um motor que suporta, em triângulo, 220 volts trifásico, em estrela, 380 volts trifásico. Esse A que eu coloquei aqui é só um exemplo, ninguém chama de motor A no meio na indústria aí não, tá? É só para vocês identificarem. Então, se vocês quiserem, por exemplo, instalar aqui em Goiânia este motor, que fechamento vocês escolheriam? Estrela, Pela tensão 220 fase dá 380. Isso, teria que ser estrela, porque a nossa tensão fase-fase aqui em Goiânia é 380. Se você pegar esse motor e levar lá para São Paulo, aí sim você faz a ligação em triângulo. Beleza? Aí o que acontece é o seguinte: esse não é o único motor. Lembra do exemplo que eu falei lá da geladeira? Do mesmo jeito que a gente tem geladeira aí na indústria não, no comércio, que pode ser feita para trabalhar aqui em Goiânia, na tensão 220. Também tem geladeira que pode ser feita para, sei lá, Rio de Janeiro, por exemplo, onde a tensão trifásica lá, desculpa, onde a tensão da tomada do pessoal lá é 127 volts. Então, a geladeira é fabricada com um valor de tensão diferente. A mesma coisa é com o motor, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o valor que vem fabricado desses motores aqui. A outra possibilidade que a gente tem é que o motor seja fabricado para suportar a bobina, né, de cada uma das fases, 380 volts. Deixa eu só melhorar a letra aqui, porque ela ficou meio feia aqui, né? 380 volts. Beleza? Vou fazer aqui também, 380 volts. 380 volts. 380 volts. Bom,
Fazendo a mesma analogia, eu vou chamar esse motor que eu coloquei aqui, eu mudei o valor de tensão porque vocês têm que pensar que agora a gente está com um outro motor que a gente tem a possibilidade de fechar em estrela e a possibilidade de fechar em triângulo, tá? Eu vou chamar esse outro motor de motor B. Pergunta, em triângulo, vamos ver se vocês entenderam a ideia. Qual é a tensão que esse motor aqui suporta fechado em triângulo? 380. 380, porque só tem uma bobina que suporta 380 volts quando fechado em triângulo, ligado entre uma fase e outra. Isso para as três, né? Que eu tô falando. Então, esse motor B, do meu exemplo B, ele suporta 380 volts de tensão quando instalado em triângulo. E em estrela, ele vai suportar mais 380 vezes raiz de 3. Acelerando a vida de vocês, tá? 380 vezes raiz de 3 dá 660, tá? Então, esse mesmo motor, fechado em estrela, suporta 660 volts. Entenderam? Sim. Então, esse motor B, qual fechamento vocês fariam para ligar aqui em Goiânia? Hein? Mano, esses motores de 380 a 660, eles são muito usados em partida de triângulo, correto ou não? Exatamente, faz em partida estrela-triângulo. Mas eu posso ligar esse motor B aqui também, que eu estou colocando no exemplo, em partida direta, tá? Se eu for ligar ele em partida direta, qual ligação que eu escolheria aqui para Goiânia? Estrela? Triângulo. Porque olha só, esse motor B Tá. Uhum. em triângulo suporta 380 volts, tá vendo? Vocês sempre têm que escolher o fechamento que bate com a tensão da rede de vocês trifásica, porque a gente está falando de motor trifásico. E sempre vocês têm que lembrar o seguinte, em um motor onde vocês têm duas tensões, vocês vão ter sempre a menor tensão para o fechamento em triângulo e a maior tensão para o fechamento em estrela. Desculpa. Entendido aí? Eu lembro que o senhor ensinou bastante isso aí, né, pra eu fazer o curso, só que assim, como os motores normalmente vêm com a placa, vem identificando tudinho, acaba que você esquece isso aí e começa só na questão da plaquinha. Olha e já liga do jeito que você quer pela placa do motor. Não, a gente acaba ficando muito condicionado a usar a plaqueta. Tem que usar a plaqueta, porque a plaqueta ela ajuda muito, mas também tem que saber de onde que aquela informação vem. Né? É muito importante saber por que a gente está usando isso. Oi? Acho que foi sem querer esse áudio aí. Bom, então esse aqui é a base do que eu queria ensinar para vocês hoje, tá? Questão do fechamento de motores de 6 terminais. Então vamos lá. Deixa eu recapitular com todo mundo e eu quero ver se todo mundo entendeu e se eu posso fazer perguntas, tá? Primeira coisa, a aula de hoje foi sobre fechamento de motores elétricos trifásicos de 6 terminais e 2 tensões, ok? Esses motores que a gente tem na indústria são motores que têm 3 bobinas, tá? Cada uma dessas 3 aqui é igual a outra, não tem diferença nenhuma de uma para outra, só a questão da instalação delas no motor que é em ponto diferente, né? Mas elas são iguais, falando eletricamente. A numeração delas está ali, tá? É esse padrão, vocês têm que decorar, basicamente, ou aprender ou decorar, tanto faz para mim. E aí, a gente pode pegar e pode fazer fechamentos com essas bobinas. A gente pode fazer quais fechamentos? O fechamento em estrela e o fechamento em triângulo. O fechamento em estrela é sempre para a maior tensão. O fechamento em triângulo é sempre para a menor tensão, tá? E aí, qual que é a regra desses fechamentos? Fechamento em estrela, você curto-circuita o 456 e alimenta o 1, o 2 e o 3, tá? Ou aqueles outros números lá do U1, V1, W1, beleza. E no triângulo, como que a gente faz?
a gente pega a bobina e a gente liga o final dela com o início da próxima. Então, pegando a bobina 1 e 4, final da bobina, 4, liga com o início da outra bobina, 2, final, 5, liga com o início da próxima, 3, final, 6, liga com a próxima, 1. E aí a gente pega esses parzinhos de fio e coloca na rede. Decoreba, como eu falei para vocês. Na estrela, maiores números você junta num ponto, alimenta os menores. No caso da triângulo, o que você faz? Você tem o número do 1 até o 6, você pega o maior e o menor, 1 e 6, juntou, põe na rede. Vai sobrar um número par, dois números pares, perdão, 2 e 4, juntou, pôs na rede. Sobrou dois números ímpares, 3 e 5, juntou, pôs na rede. Tá? Existem, basicamente, desses motores de 6 terminais e 2 tensões, 2 modelos, tá? Os modelos são esse modelo que eu chamei de A e B, não é assim que é chamado no mercado A e B, mas é só para organizar. O motor modelo A suporta em triângulo 220 volts e em estrela 380, e o motor modelo B suporta 380 em triângulo e 660 em estrela. Vocês têm que escolher o fechamento de acordo com a tensão que você tem na sua rede. Por exemplo, aqui, esse motor de cima, aqui em Goiânia, nossa tensão trifásica é 380, então a gente escolheria em partida direta a ligação em estrela. Se eu pegar esse motor de baixo, a ligação em triângulo é 380 volts, então é ela que eu escolho para ligar o motor aqui em Goiânia. Estrela sempre é a maior tensão, triângulo sempre é a menor tensão, tá? E tendo isso em mente, a gente pode concluir que, no caso desses motores aqui, se você não tiver na plaqueta a informação, se você só olhar as tensões, você já sabe qual que é o fechamento em triângulo, qual que é em estrela. O menor sempre é o triângulo, o maior sempre é a estrela. Outra coisa, a relação entre a tensão do triângulo e a tensão do estrela é raiz de 3. A tensão de estrela é a tensão do triângulo multiplicado por raiz de 3. Certo? Fiz um resumão agora no final. Ficou alguma dúvida sobre o que eu entreguei, do que eu falei aqui para vocês? Acho que foi tranquilo. Ficou tranquilo? Para mim, tranquilo também. Alguém quer copiar alguma coisa daqui? Copiei tudo já, professor. Já copiou? Eu vou ver deixa eu ver se eu consigo já parar essa gravação aqui, que a última deu problema. Deixa eu interromper a gravação. Interromper a gravação será salva aqui.